direcionada para um propósito. O que me faz lembrar muito disso é exatamente na época em que nós, como igreja, nós vivemos dentro do contexto da visão celular. A gente tinha uma linguagem e tinha um propósito, e as coisas fluíam e aconteciam dentro da linguagem e dentro do propósito. Aqui essa parede tinha algumas faixas que diziam assim, ó: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Quem lembra disso? O encontro é uma linguagem que levava a um propósito. O propósito do encontro, aquelas reuniões que a gente tinha para trabalhar a administração da libertação, para que cada um de nós agora pudéssemos estar inserido dentro do contexto da visão celular. E eu quero trazer de volta para nós exatamente isto, falando desse propósito, desse tema, que a linguagem revela a unidade do propósito, para que a gente possa restaurar aquilo que se perdeu. A Silvia, esses dias, ela trouxe aqui aliás, foi a Paula que teve um sonho, e nesse sonho ela falou para a Silvia teve uma visão, ou a Silvia teve uma visão, depois a Paula contou para ela o sonho que encaixou, é alguma coisa mais ou menos dentro desse sentido. E Silvia trouxe para nós aqui a palavra a respeito dessa visão ou desse sonho, que falava a respeito de que estávamos cavando um poço, só que nós paramos de cavar o poço, e esse poço estava sendo entupido. É isso mais ou menos? Esse poço estava sendo então agora soterrado, e que era necessário que a gente continuasse a cavar o poço, para que as pessoas que viessem depois de nós tivesse a sua necessidade suprida pela água que jorrava daquele poço. E outra coisa o Senhor não me falou naquele momento, senão o projeto da visão celular, que nós deixamos pela metade, que nós paramos, que era exatamente esse poço que com dificuldade, não era fácil não, com dificuldade a gente cavava, mas era de onde fluía a água, de onde fluía todo o manancial que fazia com que o Evangelho era anunciado, a palavra de Deus era anunciada, e que trazia crescimento para a igreja. Vocês estão entendendo? Então eu quero trazer essa mensagem nesse sentido, para que a gente possa estar, com a nossa mente ligada nesse projeto aí. Mas eu quero começar fazendo a leitura. Primeiro nós vamos orar. Eu quero começar fazendo a leitura do capítulo de Gênesis, capítulo 11, a partir do verso 1 ao verso número 9, que já foi citado aqui algumas vezes, mas eu creio que ninguém, acho que o Fabrício citou, né, Fabrício? Mas não fez a leitura desse texto que fala da Torre de Babel. Então quero convidar você para a gente estar orando. Peço a você que coloque a mão no seu coração e feche seus olhos e fale com Deus, para que Deus fale ao seu coração, para que Deus edifique você como igreja, para que você esteja alinhado na palavra dessa noite, porque você que faz parte desse ministério, você que está envolvido com esta obra, em nome de Jesus, que você disponha o seu coração para compreender tudo aquilo que Deus quer fazer nesta noite, através da minha vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu me disponho a servir o Senhor com a tua palavra, disponho o meu coração para receber a revelação do Senhor, assim como entrego ao Senhor todo o meu ser, que toda a expressão do meu ser seja para a glória e louvor do teu santo nome. Hoje eu reconheço que toda a suficiência vem do Senhor, e eu me disponho a servir o Senhor com amor e com dedicação. E eu peço, meu Deus, que o teu Espírito flua no nosso meio, nos trazendo a revelação e a ministração da tua palavra, para que nós, como igreja do Senhor, nos tornemos instrumentos de poder nas mãos do Senhor, para que a palavra do Senhor alcance essa cidade, a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor alcance vidas nessa cidade, para a salvação, meu Deus. Em nome de Jesus te peço, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá em Gênesis capítulo 11,
Gênesis capítulo 11, fala da Torre de Babel. E esse texto, ele traz uma mensagem muito, mas muito interessante a respeito dessa linguagem, essa unidade da linguagem que leva à execução do projeto, ou leva ao sucesso de um projeto. Vamos lá, Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 9, diz assim a palavra: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Preste atenção nisso, havia só uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem, ou tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarde, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos compreender todo o contexto aqui. O povo que Deus havia criado logo depois aqui do dilúvio, ele se tornou um povo único na terra. E conforme diz a palavra, eles tinham uma só linguagem e uma só maneira de falar. Então quer dizer, não existia nem dialetos, não existia nenhum tipo de outra interpretação da linguagem. Eles tinham uma linguagem e uma só maneira de expressar. Isso fazia com que eles, o que eles acordassem, o que eles decidissem, todos teriam conhecimento, e um conhecimento pleno do que era proposto. E nós temos aqui a palavra de Deus dizendo que quando eles chegaram nessa planície, que eles chegaram nesse lugar, eles encontraram ali um lugar muito lindo. Eu imagino, deveria ser um lugar que tinha água corrente, deveria ser um lugar muito espaçoso, muito bonito, talvez com muita alimentação, com muitas árvores frutíferas, uma terra fértil, uma terra boa. E eles disseram, aqui é o lugar da gente ficar, é o lugar da gente empreender, é o lugar da gente construir, é o lugar da gente habitar. E conforme diz o contexto histórico, havia um líder nessa época aqui chamado Nimrod. Esse Nimrod, dentro do contexto histórico, era um líder muito influente e era um líder muito poderoso. Então nós percebemos aqui que esse líder, ele conseguiu de alguma forma influenciar toda aquela cidade, todo aquele povo, toda aquela nação, todas aquelas pessoas. Ele conseguiu influenciar de forma que eles tivessem dentro do contexto deles terem uma só linguagem, eles também tivessem um só propósito, que era de construir ali uma grande cidade, construir naquela cidade uma torre que tivesse o propósito de chegar até o céu. Olha bem, um propósito de chegar até o céu. Segundo o contexto histórico, esse Nimrod, ele chegou numa condição de tanta soberba, de tanta arrogância, mas detendo também tamanha influência e poder,
que o objetivo dele, dentro desse contexto, naquela mentalidade dele, era de construir uma torre de forma que ele pudesse conquistar o céu. Travar uma guerra contra o próprio Deus para conquistar o céu. O objetivo, dentro do contexto da mentalidade dele, era esta. Por isso o objetivo era de construir uma torre cujo topo chegava até o céu. Eles não tinham uma dimensão do que era o céu, onde habitava a glória de Deus. Mas o desejo dele era fazer coisa dessa natureza. E o mais agravante dentro do contexto daquela época é que o objetivo, o propósito daquelas pessoas era de que eles não fossem espalhados por toda a terra, de que eles mantivessem ali agrupados e tornassem o nome deles célebre, importante, de forma que eles conquistassem fama, e uma fama muito grande. Aliás, isso habita no coração do homem até os dias de hoje. O homem muitas vezes ele não quer tributar a glória devida a Deus, pelo contrário, ele se esforça de tal maneira, com a sua inteligência e com a sua capacidade, a construir os seus próprios impérios, que nós temos ao longo da história aí, quantos imperadores, quantos grandes líderes que desejaram conquistar o mundo, que desejaram, né? Quantos impérios nós temos? A começar daquela época mais antiga, nós temos o Império Assírio, que a Bíblia fala para a gente. Depois nós temos o Império Babilônico. Depois nós temos o Império Medo-Persa. Depois nós temos o Império Grego. Depois nós temos o Império Romano. E assim até hoje. Tem pessoas aí com uma mentalidade que querem conquistar o mundo. Hoje em dia já estão se falando de um governo único. Então, de toda forma, o homem, ele quer concentrar poder, ele quer acumular poder, tá certo? Enquanto que o objetivo de Deus nunca foi esse. O objetivo de Deus sempre foi descentralizar, porque o único governo autêntico, o único governo que será exatamente, que foi exatamente implantado sobre os céus e sobre a terra, o único que tem esse poder de concentração de poder e de justiça é o próprio Deus. Vocês estão entendendo? Amém ou não? Amém, glória a Deus. Então corresponda comigo aí, por favor. Então esse Nimrod, ele aproveitando das circunstâncias favoráveis, ele então investiu pesado. E a palavra aqui nos diz que quando Deus percebeu que o objetivo, o propósito do coração deles não era um propósito bom, o Senhor veio, o Senhor desceu para conferir se aquilo que estava acontecendo de fato era daquela forma. O Senhor então ele desce e confere que a linguagem do povo era uma, a forma deles se expressarem era uma, e que o objetivo deles de fato eram aquele. O Senhor diz, fala, olha, isso que eles estão tentando fazer não está correto, e a única forma que nós temos de impedi-los de prosseguir no objetivo, de prosseguir no propósito, de levar a cabo esse projeto deles, é confundindo a linguagem deles. Isso aí, amados, nos mostra o poder que tem a linguagem única e o propósito que se quer alcançar. Porque em tudo aquilo que nós acordarmos, em tudo aquilo que nós decidirmos, e em tudo aquilo que nós liberarmos a palavra, e nós trabalharmos a nossa mente e o nosso coração para realizar o projeto de Deus, o propósito de Deus, debaixo do poder de Deus, do governo de Deus, nós temos o poder de alcançar. Só que a liderança que está sobre a nossa vida é a liderança do Espírito Santo. A vontade que é imperativa sobre a nossa vida é a vontade de cumprir os propósitos de Deus. Então por isso nós temos muito mais chance como igreja de realizar os projetos de Deus, os propósitos de Deus, do que aquele povo tinha naquela época. Por quê? Porque o coração deles havia se desviado do Senhor. Muito pelo contrário, o desejo deles era de se opor a Deus, era de fazer guerra contra Deus. Enquanto o nosso objetivo, o nosso propósito, o nosso desejo é de cooperar com a vontade de Deus na terra e com o propósito de Deus na terra. Por isso nós precisamos entender por que que Deus, na sua palavra, Ele fala tanto a respeito da unidade.
Por que que Deus, na sua palavra, Ele estimula tanto, Fabrício, nós, como igreja, a vivermos em unidade, a andarmos em unidade? Porque Ele quer, através de nós, como igreja, estabelecer o seu governo na terra. É a única instituição, queridos, é a única instituição na terra que tem o poder de estabelecer o reino de Deus na terra. É a única instituição que fala a língua do reino de Deus, que fala a língua do céu. É a única. E é a única também que, pelo poder de Deus operando através da igreja, é a única que pode levar a êxito o projeto de Deus. Por quê? Porque todos os demais projetos de governo, todos os demais projetos de poder, todos os demais projetos de conquista, de fama dos homens, ruíram e foi por água abaixo. Todos estes imperadores, desses impérios que eu citei aqui, todos eles desapareceram, todos eles acabaram, nenhum deles mais existem. O propósito existe, o projeto existe, o homem ainda não abriu mão desse sonho de conquistar o mundo, de dominar o mundo, não é? A revelia de Deus, não é? Alheio à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. O projeto do homem continua, mas essa não é a vontade de Deus. Deus não vai cooperar com isso. É tanto que foi exatamente por isso. Por quê? Porque se nós formos ver em Gênesis capítulo 1, verso 28, confere comigo aqui, por favor. Por que que Deus foi lá e confundiu a linguagem deles e dispersou eles por toda a terra? Porque no capítulo 1, verso 28, está escrito aqui assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja na terra. Então preste bem atenção, olha aqui, está escrito: enchei a terra. A ordem de Deus não foi para o homem se concentrar num lugar na terra, detendo ali o domínio, o poder. Pelo contrário, o objetivo de Deus era que o homem fosse disperso e ele enchesse a terra, ele se multiplicasse por toda a superfície da terra e dominasse a terra. Por isso que Deus chega naquele povo, confere o propósito do coração deles e vê que o propósito do coração deles não estava de acordo com o propósito do coração de Deus. E assim Deus então confunde a linguagem deles, e eles então se tornaram, pararam de edificar a obra. Por quê? Porque eu imagino que quando um pedia: ei, me dá tijolo, o cara levava argamassa, né? Aí quando o outro pedia argamassa, o outro levava tijolo. O outro pedia: eu estou com sede, eu quero água. Ele talvez levava um balde de barro, de areia. E assim começou a grande confusão. Imagino também a quantidade de acidentes, né, que não poderia ter acontecido. E aí então o que aconteceu? É chamada até hoje, é chamada de a Torre de Babel. Por quê? Porque foi um projeto do homem que foi impedido de ser concluído por Deus. Foi impedido de ser concluído por Deus. Mas se tem algo que Deus quer que nós, como igreja do Senhor, levemos a êxito, é a conquista da terra pelo poder do Evangelho. Amém? Glória a Deus por isso. Em Gênesis também, no capítulo 9, olha bem, do versículo 1 e o versículo 7, Deus também traz a mesma mensagem para Noé. Ele diz aqui, ó: abençoou Deus a Noé, no versículo 1, e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse é o objetivo de Deus. O verso 7 diz assim, inúmeras vezes Deus está repetindo isso aqui, mas eu separei só esses textos. Versículo 7, Deus torna a repetir: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então o objetivo de Deus não era o propósito, assim como queria fazer Nimrod, tá certo? O projeto de Nimrod foi impedido, mas o projeto do maior líder que é Nimrod, que é Jesus Cristo de Nazaré, esse projeto
ele continua de pé, e mais do que de pé, ele continua tendo o próprio Deus como o auxiliador nesse projeto, como mentor e auxiliador e cooperador desse projeto, em nome de Jesus, amém? E esse projeto é o projeto que Deus nos deu, é o projeto que Deus, ele cooperou conosco e tem cooperado conosco para que a gente leve a êxito, tá certo? Isso por quê? Porque o objetivo de Deus é que a terra será cheia da glória de Deus, amém? E a forma que Deus tem de fazer com que a terra seja cheia da sua glória é fazer com que, onde que a glória de Deus habita mesmo? Onde que a presença de Deus está? Não é sobre a sua vida? Não é sobre a sua vida? Então, quando que a glória de Deus vai encher a terra? Quando os crentes dominarem a terra. Posso ouvir um glória a Deus? Quando nós alcançamos a pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho vai encher a terra. Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui também, a despeito desses impérios que aconteceram no passado, que está aqui em Daniel. Vamos no livro de Daniel, capítulo 2, só para que a gente possa entender que todo projeto sem Deus, ele corre o risco de fracassar. Nós temos aqui um rei em Daniel capítulo 2 chamado Nabucodonosor. Era o rei da Babilônia, do Império Babilônico. E o objetivo dele também era a conquista do mundo, era estabelecer o seu império sobre toda a terra. Daniel capítulo 2, do verso 27 ao verso 35, diz assim, ó: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Presta atenção agora. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era uma imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Preste bem atenção nessa estátua. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a pedra e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Aqui Daniel está falando com o rei Nabucodonosor, que exigiu que os magos, que os entendidos, os sábios do seu reino, lhe desse a revelação do sonho dele. Aí os magos disseram assim: ô rei, conta para nós o sonho. O rei disse para eles: eu não vou contar para vocês o sonho. Se vocês são mesmo entendidos e têm a revelação do sonho, vocês vão me contar o sonho que eu tive e ainda a interpretação do sonho.
Aí eles espernearam e disseram assim: mas ninguém pode fazer isso. Ele falou: não, se vocês têm a revelação, eu quero que vocês me falem o sonho que eu tive, assim como também a interpretação do sonho, porque caso contrário, vocês vão me falar um monte de mentiras, e eu vou ter que engolir as mentiras de vocês. Então a forma que eu tenho de saber que vocês realmente têm a revelação do sonho é que vocês me contem o sonho. Só que ninguém sabia. Aí Deus levantou Daniel. Todos os magos iam morrer, inclusive Daniel. Aí Deus revelou para Daniel: fala, Daniel, fala para o rei o que é que ele sonhou. Aí ele vai lá e conta para o rei o sonho que ele havia sonhado. E agora Daniel dá a interpretação. Eu não vou ler, você pode ler em casa aqui a interpretação, para nós não delongarmos muito. Mas a palavra aqui diz que a grande estátua, ela tinha cabeça de ouro, ela tinha, e aí foi falando de cada tipo de metal. Cada um daqueles metais que representava aquela estátua, representava um império. E a palavra aqui diz que o sonho, né, a revelação que Daniel teve, é que foi cortado no céu, tipo uma pedra, uma grande pedra, foi cortada, e ela veio e feriu, foi cortada sem o auxílio de mãos, preste bem atenção. E essa pedra atingiu essa estátua nos pés. Os pés ali significa o tempo do governo do Império Romano com uma junção do Império Grego. Quando um imperador romano, não sei se foi Cláudio, casou-se com a rainha do Egito. Com a rainha do Egito? Não, eu estou fazendo confusão. Eu sei que aconteceu que eles se juntaram por casamento, diz aqui o texto. Vocês podem continuar lendo. Então, essa pedra, ela alcança essa estátua, ela acerta essa estátua nos pés, e que, obviamente, uma estátua, se ela é acertada nos pés, e os pés dela destruído, o que acontece com o resto? Vai cair, vai ruir. E Daniel então mostra para nós aqui, através dessa visão, que essa estátua é Cristo, é Jesus, que vem para destruir todos os reinos dos homens e fazer com que verdadeiramente a glória de Deus enche toda a terra. Então olha bem aqui, que aqui está dizendo assim, ó, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram vestidos. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Essa grande montanha é o Evangelho. Essa grande montanha é Jesus Cristo, que veio para estabelecer o reino de Deus na terra. E é aqui, através do Evangelho, através da palavra de Deus, que o reino de Deus vai encher a terra, e nós teremos a glória de Deus enchendo toda a terra. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus por isso. Então, amados, esse é o objetivo do Senhor Jesus ter se manifestado. E quando o Senhor Jesus se manifesta, né, quando ele vem, quando ele sai realizando a sua obra, ele tem muitas declarações tremendas, em que ele está dizendo para nós que ele não está fazendo aquela obra sozinho, que ele tem uma parceria, que ele tem uma aliança, que ele tem uma unidade com o Pai. Aliás, quando se fala de unidade, eu não sei quem das pessoas que passou aqui no vídeo, que disseram assim, a perfeita unidade, ou que me lembra a unidade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi você, Paulinha? Aí, ó, o que me lembra a unidade, o que me remete a essa perfeita unidade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você já viu alguma notícia de Jesus divergindo do Espírito Santo em alguma coisa? Vocês já viram na Bíblia Jesus manifestando contrário à vontade do Pai, dizendo assim: Pai, eu penso que não é assim, o Senhor está errado, o Senhor está mais velho, eu tenho uma mente mais moderna, que sou o filho, eu penso diferente de ti. Vocês já viram isso na Bíblia? Não, vocês não viram, nem nunca vão ver isso. Por quê?
porque eles agem em perfeita unidade, em perfeita sincronia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É tanto que eles são três, mas é um. A palavra, eu fui procurar, né? A palavra união, ela tem um significado de ato ou efeito de unir. União é o ato ou efeito de unir, de juntar. Mas unidade é a qualidade ou estado de ser único, de não poder ser dividido, é indivisível. Olha que coisa tremenda. A união é a capacidade, o ato ou efeito de unir, de juntar. Isso é união. Eu até coloquei aqui de uma palavra que eu trouxe há um tempo atrás, falando sobre o saco de batata. Um saco de batata é uma união de batatas, certo? Nós temos um saco de batata que tem um monte de batatas unidas dentro daquele saco. O ato ou efeito de unir. Mas agora nós temos o purê de batata. O purê de batata fala de unidade. São as batatas em unidade. Por quê? Porque depois do purê de batata, tem jeito de separar uma batata? Não tem jeito mais de separar uma batata. Então, elas se tornaram agora em unidade, que é a qualidade ou o estado de ser único, de não poder ser dividido, de ser indivisível. O Senhor Jesus, em João capítulo 17, o apelo dele para a igreja, o apelo dele para nós, é que nós nos tornemos um, como ele e o Pai são um. Preste bem atenção. Qual que é a expectativa de Deus com relação à sua igreja? Porque, sabe por quê que esse grande derramar, que eu creio que nós estamos esperando, esse grande derramar do Espírito Santo, ainda não aconteceu? Porque nós continuamos como saco de batata. Nós continuamos como saco de batata. Nós nos ajuntamos como batatas no domingo, nós nos ajuntamos como batata na quarta, nós nos ajuntamos como batata no sábado. E como batata a gente sai e vai embora para casa. E Jesus está assim: quando que vocês vão se tornar um purê? Quando que vocês vão se tornar um purê? Quando que vocês vão de fato ter uma só linguagem e um só propósito? Quando que vocês vão se misturar dessa forma, de forma que eu possa vir também e me tornar um com vocês, assim como foi dito aqui também, acho que foi o Átila que disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Eu serei um com eles. Ele disse assim: eu serei um com eles. Ele não disse eu estarei no meio deles, ele disse eu serei um com eles. Existe uma grande expectativa de Deus com relação a nós. Sabe, amados, enquanto for bom para nós mantermos a nossa individualidade, presta atenção aí. Enquanto for bom para nós a gente manter a nossa individualidade, nós vamos continuar sendo saco de batata. Hoje em dia, a igreja se vê dentro desse contexto. Ei, pastor, a vida é minha. Ei, irmão, a vida é minha. O meu dinheiro é meu. O meu negócio é meu. A minha casa é minha. A minha comida é minha. Agora, sabe como que vivia a igreja primitiva? A Bíblia diz que todos tinham tudo em comum. Ninguém tinha nada que pudesse dizer é meu.
ninguém tinha nada que pudesse dizer: é meu. Olha que coisa. E sabe qual que era o estado da igreja primitiva? Como que ela vivia? Vivia debaixo de grande perseguição pelo Império Romano. Os bens dos irmãos da igreja eram todos confiscados pelo Estado. Alguns irmãos que ofereciam resistência eram empalados e se tornava luz durante a noite, uma tocha acesa durante a noite. Assim vivia a igreja primitiva, debaixo de grande perseguição. Agora preste atenção no nosso conforto, preste atenção na nossa condição de individualidade. Será que nós vamos ser levados a essa condição, para a gente poder viver esta unidade, onde que eu posso dizer para vocês: ô Zé Augusto, arruma um lugar para eu ficar na sua casa hoje, porque eu não tenho onde ficar. Aí quando eu chego lá, o Zé Augusto e a Amanda já estão recebendo lá mais uns 8 ou 10. E ele disse para mim: não, pastor, pode chegar, aqui cabe mais um. E às vezes nós não vamos ter nem lugar para dormir. Aí a gente vai passar a noite inteira orando e adorando. Meu Deus, hein? Vocês entendem como e por que a igreja primitiva ela desenvolvia a unidade? Ao invés deles serem meros sacos de batatas, eles eram verdadeiros purês de batata. No Atos capítulo 4, final do capítulo 4 e capítulo 5, nós temos a história de Barnabé. Barnabé, ele tendo uma herdade, ele tendo uma herança, e segundo o contexto histórico, essa herança era muito valiosa, era muito cara. Ele foi e vendeu, por ele fazer parte daquela comunidade dos crentes, ele foi e vendeu essa herança. E sabe o que ele fez do dinheiro? Ele trouxe e depositou aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos ali, como líderes daquela comunidade, pudesse distribuir de forma comum em alimentos e de acordo com o que cada um tivesse necessidade. É a história de Barnabé em Atos capítulo 4. Conta a história da igreja primitiva. Mas vamos lá. Vamos aí em João capítulo 17. Vamos ver essa linguagem. Antes de João capítulo 17, vamos de João capítulo 16. João capítulo 16, do verso 7 ao verso de número 15, diz assim: mas eu vos digo a verdade. Olhe, preste atenção. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que palavra tremenda que nós temos. Nós percebemos aqui, vamos fechar aqui até o versículo 15, diz assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Senhor Jesus está dizendo: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Quem tem o Espírito Santo aqui? Preste bem atenção como o Senhor Jesus conseguiu se multiplicar do nosso meio de forma poderosa. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo: olha, é preciso que eu vá. Eu sou um indivíduo, um só. Eu só consigo estar aqui no meio de vocês, aqui nesse momento. O Senhor Jesus estava ali restrito dentro da questão geográfica, dentro da questão de espaço e tempo. Aí ele disse: eu tenho que ir, porque quando eu for, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai habitar sobre cada um. Lembra do dia de Pentecoste, em que a igreja estava reunida, e quando o Espírito Santo veio, o que aconteceu? Tinha uma chama de fogo, tinha uma língua de fogo sobre a cabeça de cada crente. Aleluia. Eu estou vendo aqui uma língua de fogo sobre a cabeça de cada crente. O Espírito Santo de Deus, ele testifica de forma poderosa sobre cada um de nós individualmente. Olha a forma do Senhor Jesus se multiplicar no nosso meio, ou seja, se manifestando a cada um de nós. Toda a linguagem do reino de Deus agora, ela é comunicada a mim e a você individualmente. O que nós precisamos fazer? Nos ajuntar com uma linguagem única e com um propósito, com um projeto único. Esse é o objetivo de Deus. Não como a Torre de Babel, não dando um contexto de confusão, e nem para fazer o meu nome célebre, e nem o seu nome célebre, e nem para que a gente não seja espalhado. Muito pelo contrário, quanto mais espalhado nós formos, mais o reino de Deus cresce na terra. Foi o que aconteceu na igreja de Atos. Os apóstolos mesmos permaneceram em Jerusalém, mas a igreja totalmente foi dispersa, de medo, por causa da perseguição que estava tendo em Jerusalém. Eles fugiram para Samaria, eles fugiram para a Judéia, até os confins da terra. E quando eles fugiram, aonde cada crente ia, tinha uma célula. Onde cada crente ia, tinha uma célula. Posso ouvir um glória a Deus? E depois de aonde ajuntava ali cada crente que tinha uma célula, nascia uma igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Ei, amados, o Senhor Jesus, através desse projeto, fazendo com que a igreja tivesse uma só linguagem, e essa igreja sendo dispersa, levou a linguagem do reino de Deus para todo mundo conhecido daquela época. O apóstolo Paulo, Barnabé, quem mais? Os demais, Timóteo, Tito, todos aqueles que foram dispersos, Filipe, meu Deus do céu, que obra que Filipe não realizou. E Filipe, muito mais do que realizar uma obra, ele tinha na casa dele 4 filhas virgens que eram profetisas. Opa, glória a Deus, que era cheio do Espírito. E a palavra de Deus diz que as filhas de Filipe profetizavam. Meu Deus, pensa numa revolução. Por isso que as pessoas, quando Paulo chegava, e mais os discípulos de Paulo chegavam, falavam assim: esse povo lá em Efésios, foi no tempo lá da confusão lá da Diana dos Efésios. Eles falavam que aonde aquele povo chegava, revolucionava o mundo. E era isso mesmo. Era uma grande obra que a igreja realizava. Por quê? Por causa da linguagem única de falar, da forma de falar, porque eles estavam envolvidos com um projeto.
E o projeto era implantar o reino de Deus na terra. E nós precisamos nos envolver com esse projeto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 1, verso 8. Voltando só um pouquinho. Opa, voltando não, é para frente. Atos capítulo 1, verso 8. Está escrito aqui, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse é o objetivo da palavra de Deus, de nos fazer testemunhas. Vamos lá agora, João capítulo 17. Vamos para o texto chave, né? Vamos assim dizer. João capítulo 17. Essa é a chamada oração sacerdotal. Mel, pega meu celular para mim, por favor. Eu estou alheio aqui com relação às horas. João capítulo 17, do verso 6 ao verso 8. Diz assim: ok, glória a Deus. João capítulo 17, verso 6 ao verso 8. Jesus está olha bem, essa oração aqui é uma oração de Jesus. Jesus estava aqui um momento. Olha, o capítulo 17 inteiro é uma oração de Jesus intercedendo por nós, é chamada de oração sacerdotal de Jesus. O verso 6, Jesus declara assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus está declarando que nós temos guardado a palavra dele. Olha bem, agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, a forma de Jesus declarar para nós que ele estava no Pai, que o Pai estava com ele, era exatamente fazer declarações, comunicando a nós as palavras de Deus para nós. O verso de número 20 ao verso de número 24 diz assim: Jesus orando por nós. Olha bem, ele fez uma oração, no versículo 9 ele diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O verso 20, ele está dizendo assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Diz: estes agora sou eu. Diga comigo: estes a quem Jesus está intercedendo sou eu. É você, eu e você. Ele está intercedendo aqui. E ele diz assim, ó, o verso 21, ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, para que isso aconteça, nós precisamos estar todos falando a mesma língua. Nós precisamos estar todos unidos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não há como não estarmos unidos na palavra de Deus e com a palavra de Deus, se nós nos envolvermos com a palavra de Deus. Por isso, eu quero deixar para você um apelo: se envolva com a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Dedique o seu tempo, dedique tempo e tempo de qualidade para você ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque nos dias de hoje, o Evangelho está tendo muitas formas. Essa linguagem do Evangelho, ela está sendo deturpada.
ela está recebendo muitas formas diferentes dela ser anunciada. E se você não tiver intimidade com a palavra de Deus, para você saber distinguir a linguagem real do reino com os dialetos que estão surgindo, com as falsas linguagens, ou com as variações de linguagem que têm surgido no Evangelho, você pode andar no caminho errado. Você pode, ao invés de estar caminhando dentro de um projeto do reino de Deus, você pode estar caminhando na direção de um projeto de Nimrod, da Torre de Babel. Por isso, ore muito, para que o Espírito Santo te dê a verdadeira revelação do Evangelho, para que eu estando aqui pregando e você estando aí recebendo a palavra, todos nós estejamos recebendo a revelação numa mesma dimensão espiritual. E para isso você precisa ler Bíblia. Para isso você precisa ler Bíblia. Para quê? Para que tudo que eu esteja anunciando aqui, pregando aqui, esteja interagindo com o seu conhecimento aí. E você possa estar, como alguns aqui estão, fazendo assim com a cabecinha, testificando que está certo, testificando que é correto, testificando que é isso mesmo. Como os bereanos, a palavra diz que o povo de Bereia, quando Paulo chegou a pregar, eles eram sensatos, eles eram prudentes, porque Paulo pregava, mas eles conferiam na palavra, conferindo o que Paulo estava pregando com o que estava escrito, testificando se aquilo de fato era daquela forma, era daquele jeito. Sabe, amados, aqui nós temos a internet, todo mundo, nós temos isso na palma da mão. Tem muita palavra boa, tem muita coisa boa, tem muito evangelho genuíno sendo pregado. Mas tem muita coisa diferente do verdadeiro e genuíno evangelho também. Por isso o nosso coração precisa estar alinhado com a palavra de Deus. O nosso coração precisa estar dando espaço para a palavra de Deus. Você não pode desejar ou querer que a palavra de Deus se amolde à sua vida. Você precisa permitir que a sua vida se amolde à palavra de Deus. Por isso, tudo que a Bíblia disser, que confrontar você, que alguma coisa em você estiver errado, não tente sair pela tangente. Alinhe sua vida com a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que é pecado, a Bíblia está dizendo que é pecado porque é pecado. E se é pecado, o seu pecado te encontra. Então arrependa-te. Alinhe sua vida, amolde sua vida com a palavra de Deus. Por quê? Porque se a nossa vida, a minha, a sua, seja de quem for, não estiver alinhada com a palavra de Deus, nós vamos nos tornar réus de juízo. E isso não tem desculpa para ninguém, para nenhum de nós. A palavra de Deus diz que aquele que conhece a lei vai ser julgado com a lei, mas aquele que não conhece a lei vai ser julgado com a lei do seu coração. Porque aquele que não conhece a lei, mas moralmente no seu coração anda em conformidade com a lei, automaticamente vai ser absolvido, por causa que ele anda. Mas esse que não conhece a lei e que moralmente no seu coração anda de conformidade com a lei, sabe o que ele se torna? Ele se torna um instrumento de julgamento. Ele se torna um parâmetro para Deus julgar aquele que também não conhece a lei, mas no seu coração anda em desacordo com a lei. É isso que está escrito aqui. Por isso fica aí a resposta para você que pensa assim: mas e fulano que não conhece a lei? Ei, a Bíblia diz
que a lei, ela não está mais aqui apenas, ela está no seu coração. Por isso você vê muita gente aí fora que tem um padrão diferente, padrão de vida diferente, e às vezes muito crente que conhece a lei. Sabe o que ele vai se tornar? Um padrão para Deus julgar o crente que conhece a lei, mas anda em desacordo com ela. Aí está o nosso perigo, aí está o nosso risco. Você já pensou Deus colocando diante de você um ímpio que não conhece Jesus, mas que moralmente ele andou num padrão que é maior do que o seu, que é maior do que o meu? E a gente conhecendo, andamos de forma contrária? Meu Deus. Conheça a Bíblia. Não caminhe apenas. Olha, a nossa salvação é algo muito sério. Muito sério. Você não pode pegar a sua vida eterna e colocar na mão das pessoas. Você não pode pegar a sua vida eterna e colocar na minha mão, como se tudo que eu dissesse para você fosse a verdade. A verdade está aqui, ó. Porque tem muita gente pegando a sua salvação e colocando a salvação dele na mão de muitos líderes religiosos, e dizendo assim: tudo que ele disser eu faço. Isso foi o povo que disse para Moisés lá no pé do Sinai. O povo disse: Moisés, suba você a Deus. Eu não vou subir não, mas o que você trazer, a informação que você trouxer de Deus para mim, eu vou obedecer. Eles não obedeceram a Moisés. Eles não obedeceram, porque quando Moisés disse para eles o que eles tinham que fazer, eles não fizeram. Ainda questionaram Moisés. E muitos deles, inclusive da família de Moisés, ainda dizem assim: ô Moisés, você está pensando que Deus só fala através de você? E o que Deus fez? Trouxe juízo e julgou todos eles no deserto. A palavra diz que só 2 entraram. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, irmão. Ore. Espírito Santo, testifica no meu coração da tua palavra. Você não entendeu? Leia de novo. Vem para o culto, porque cada uma dessas palavras que está sendo ministrada aqui, você vai dizer aí, assim como eu quando estava aí, e assim como eu, quando eu me encontro aí, tem outro pregando aqui, eu digo assim: puxa Deus, que coisa tremenda, que revelação que o Senhor trouxe, que coisa tremenda, porque o Senhor abriu o leque agora, ampliou a minha visão, e eu agora posso abrir uma porta diante de mim, e eu agora posso ler a Bíblia agora de forma diferente, porque é assim que Deus faz conosco. A verdadeira profecia está na palavra genuína que é pregada no altar. Tem muita gente correndo atrás de vidente. Você não precisa de vidente. Você já tem seu guia. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. E o Espírito Santo, conforme nós acabamos de ler aqui, ó, eu vou enviar a vocês o Consolador, o Espírito da verdade, que vai conduzir vocês a toda a verdade, vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Não questione quando o Espírito Santo confronta você com o seu pecado. Não fique arrumando desculpa, porque você é indesculpável, porque eu sou indesculpável, porque nós somos indesculpáveis, conhecendo a verdade e não obedecendo a verdade. Posso ouvir um glória a Deus? Ainda que seja bem discreto, glória a Deus. O que é que você está rindo? O que você está rindo? É? Nada não, né? Hello. É? Foi da maneira, tem dia que cai. Glória a Deus por isso.